Oi, gente, tudo bem? Eu sou a professora Camila. Este é o canal Brasileirices. Seja bem-vindo e seja bem-vinda. Hoje a gente vai iniciar uma série de 5 vídeos aqui no canal, que é sobre as preposições que acompanham determinados verbos. Eu sei que essa é uma dúvida bastante frequente entre vocês. Alguns verbos eu sei que vocês já conhecem, já sabem e já estudaram bastante, mas outros eu também sei que vocês têm bastante dúvida. Então, o que a gente vai estudar nessa série de 5 vídeos? Vocês sabem que certos verbos sempre precisam acompanhar determinadas preposições. O nome disso, se você quiser pesquisar depois mais nas suas gramáticas, no Google, o nome disso é regência verbal. E esse é um assunto bastante complexo. Eu trouxe esse dicionário aqui para vocês verem, é um dicionário bastante conhecido do Celso Luft, que é um dicionário prático de regência verbal. E esse é o tamanho do dicionário. Então percebam que também não é um assunto tão simples assim para nós brasileiros. Existem muitos casos especiais, exceções, verbos que a gente já não utiliza mais com as preposições. Então eu decidi fazer algo um pouco prático aqui com vocês e realmente compartilhar uma lista desses verbos que acompanham preposições. É uma série de 5 vídeos, porque cada vídeo vai focar em uma preposição. Hoje a gente vai começar com a preposição a, então aqueles verbos que sempre acompanham a preposição a. Em seguida, nós vamos nos dedicar aos verbos que têm a preposição com, depois o de, em e para fechar o por. Então eu espero muito que vocês aproveitem e que também tenham a chance de praticar, porque é um assunto complexo, mas eu tenho certeza que vai ajudar bastante nos seus estudos. Então hoje a gente começa com os verbos com a preposição a. Vamos lá? Então vamos começar. O primeiro verbo da nossa lista é uma lista bem extensa, tem mais de 10 verbos aqui. E o primeiro verbo da nossa lista de verbos que precisam sempre da preposição a é o verbo acostumar-se a mais um verbo no infinitivo. Imagine então que essa é uma estrutura fixa e sempre que você precisar dessa estrutura, eu já me acostumei a e um verbo no infinitivo em seguida. Você vai precisar exatamente dessa estrutura, acostumar-se a mais um verbo no infinitivo. Você também vai ouvir bastante o verbo acostumar-se com o com, mas aí não vai ter um verbo no infinitivo. Vamos aos 2 exemplos. Eu já me acostumei a morar nesta cidade. Com o com, uma estrutura mais informal, seria eu já me acostumei com esta cidade. Então esse foi o nosso primeiro verbo, acostumar-se a mais um infinitivo. O próximo verbo da nossa lista é um dos mais polêmicos que a gente tem aqui, que é o verbo assistir, que é assistir a. Quando que é assistir a? O verbo será assistir a quando ele tiver essa ideia de ver. Então, você já sabe que a gente sempre utiliza esse verbo assistir para falar sobre um filme que você assistiu na Netflix, uma telenovela brasileira, uma série, qualquer coisa assim. Então, teoricamente, de acordo com a nossa gramática normativa, com o nosso dicionário de regência, talvez isso seja uma novidade para você, mas o verbo assistir no sentido de ver, ele sempre precisa da preposição a. Então, se a gente quiser ser bem corretinho, o correto seria dizer que assistimos a série Cidade Invisível 2 vezes. Note que esse a tem esse indicador de crase, porque eu assisti a série.
Se fosse um exemplo com uma palavra masculina, aí seria que assistimos ao filme central do Brasil no ano passado. Eu disse para vocês que essa é a situação mais polêmica que a gente tem aqui hoje, porque a maioria dos brasileiros hoje em dia não usa essa preposição no verbo assistir. Por que existe essa diferença? Porque o verbo assistir, ele pode ter dois significados. Pode ser o primeiro nesse sentido de ver, que aí teoricamente precisa do a, assistir a, e também no sentido de ajudar. É só você pensar na palavra assistência. Assistência é também do verbo assistir, ajudar. Então, gente, a gente deveria dizer no sentido de assistência o seguinte: a ONG assiste as mulheres que estão em situação de rua. Esse as de as mulheres não é uma preposição, é um artigo, né? A ONG assiste os homens, as mulheres. Então, se fosse no sentido de ver, de acordo com a gramática normativa, você precisa colocar a preposição. Mas na prática, como que os brasileiros realmente falariam o primeiro exemplo? Gente, a gente falaria que assistimos a série Cidade Invisível 2 vezes, a um artigo e não uma preposição, e assistimos o filme central do Brasil no ano passado. Acho importante mostrar para vocês essas duas possibilidades, o que a gramática diz e o que atualmente é mais comum na boca do brasileiro. O próximo verbo da nossa lista é o verbo atrever-se a, mais um verbo no infinitivo. Atrever-se é essa ideia de ter coragem, ter uma ousadia, né? Não se atreva, é algo que a gente diria. Por isso, meu exemplo, olha, não se atreva a chegar tarde amanhã, né? Não tenha essa ousadia. Então, com um verbo no infinitivo, o verbo atrever-se também exige a preposição a. Atrever-se a mais infinitivo. Depois a gente tem o verbo chegar, que também é um verbo polêmico da nossa lista, que teoricamente, de acordo com a gramática e com o dicionário, chegar deve sempre ter a preposição a, chegar a algum lugar, chegar até um lugar. Então, os turistas chegaram a Brasília às 15 horas. A Brasília, como que tá na boca do brasileiro, como que na maioria das vezes você vai ouvir o brasileiro falar. Os turistas chegaram em Brasília às 15 horas, tá? Mais uma vez, eu quero mostrar para vocês essas duas realidades, a gramática e a voz do povo. Depois a gente tem o verbo começar. Começar também é começar a e um verbo no infinitivo. Vejam que essa estrutura se repete muitas vezes com verbos no infinitivo. Então, começar, a planta começou a florir em setembro. A florir, florir é um verbo no infinitivo. Começar a mais infinitivo. Depois a gente tem o verbo custar. Custar a mais infinitivo, mesma coisa, mesma estrutura. Por exemplo, eles custaram a entender que as regras mudaram, né? Foi muito custoso, demorou, levou tempo para eles entenderem isso. Eles custaram a entender. Muito bem. Seguindo, essa estrutura ela é muito mais óbvia, eu acho, que é o verbo dar, porque eu dou algo, eu dou alguma coisa a alguém ou para alguém. Aqui eu quero fazer uma pequena pausa, porque vocês devem saber já que muitas e muitas vezes no Brasil a gente vai preferir a preposição para em vez da preposição a. Nesses casos de verbos de movimento, tipo ir para,
né? No Brasil é mais comum dizer que eu vou para a praia em vez de dizer que eu vou à praia. Eu vou para o shopping em vez de dizer que eu vou ao shopping. E às vezes eu tenho alunos que acham que a e para são sempre sinônimos, mas não são, tá? Nos casos anteriores que a gente viu aqui, nós não podemos substituir esse a por para, tá? Custar sempre é custar a. Eu não posso dizer custar para. Começar sempre é começar a. Eu não posso dizer começar para. Mas nesse caso aqui, sim, é possível fazer essa substituição. Dar algo a alguém ou para alguém significa a mesma coisa. Pensa no para como essa ideia de um destino final, ou um objetivo. Então, você deu um presente à professora ou para a professora? Esse seria o exemplo. A seguir, nós temos o verbo dedicar-se a, mais um verbo com o pronome, né? Dedicar-se. Então, atenção que esse pronome também vai precisar estar na sua frase. Ele não tá aqui de decoração. Então, nós vamos nos dedicar à escrita do nosso primeiro livro este ano. Dedicar-se à escrita, né? Se fosse masculino, seria ao. Nós vamos nos dedicar ao jogo, sei lá, qualquer coisa. Aí seria masculino. Mais um exemplo, o verbo dirigir-se a. Esse dirigir-se no sentido de se aproximar para dizer uma coisa, para pedir uma coisa. Exemplo, você nunca deve se dirigir dessa maneira ao juiz, né? Nesse sentido de aproximar-se. Aqui também o a, né? Dirigir-se dessa maneira ao juiz, a alguém, por exemplo. O verbo dizer, mesma situação do verbo dar, dizer algo, dizer alguma coisa a ou para alguém. Então, o verbo dizer também precisa da preposição a ou para, você que vai decidir. Exemplo, o recepcionista disse ao cliente que o quarto estava pronto. Ou ele disse para o cliente que o quarto estava pronto. Significa a mesma coisa. O próximo da nossa lista é muito fácil, eu tenho certeza que você já praticou 1 milhão de vezes, que é o verbo ir, que mesma situação, ir a, ir para, existe uma pequeníssima diferença que na prática é sinônimo. Nós brasileiros hoje em dia simplesmente substituímos ir para a praia ou ir à praia. Na prática significa a mesma coisa. Exemplo, nós vamos à praia de tarde. Atenção que você também vai ouvir que vamos para a praia. E muito comum, na linguagem casual, mais informal, é muito comum o brasileiro dizer que vai na praia. Se você fala que vai na praia, esses caras aqui, os gramáticos, eles vão morrer, eles vão ficar muito bravos. Porque o verbo ir tem que ter uma preposição que traga essa ideia de destino, ir para, ir a. Mas você vai ouvir muitas vezes os brasileiros utilizando a preposição em vez de utilizar a preposição para. Eu tô falando a verdade para vocês vão ver isso. Atenção com casos especiais, como o uso da palavra casa, que tem regra especial. Eu não vou falar para vocês assistirem ao vídeo que eu fiz sobre a palavra casa, que tem alguns detalhes importantes que eu acho que são interessantes de vocês saberem. Então, aqui no canal Brasileirices tem um vídeo sobre o caso especial da palavra casa e qual preposição utilizar. Se é a minha casa, se é a sua casa.
Então, deixo para vocês continuarem com esse vídeo depois. Bom, o mesmo acontece com o verbo vir, vir a, para, em, né? A mesma situação, mais o lugar. Exemplo, viemos tarde ao restaurante por causa do trânsito. Então, ir ou vir pode ser a, pode ser para, mais o lugar. E em contextos informais, em, né? Que você vai ouvir bastante. Bom, temos mais 3 verbos na nossa lista. Agora, o verbo limitar-se também é a, limitar-se a, como por exemplo, ele vai se limitar a usar as redes sociais somente 1 hora por dia. Nossa, será que você consegue usar as redes sociais somente 1 hora por dia? Então, ele vai se limitar a, e aqui tem um verbo no infinitivo, usar. O verbo pertencer também tem a preposição a, como na frase, este livro pertence ao professor. Mais uma vez, se fosse feminino, a professora, esse a com a crase. Para fechar a nossa lista, a gente tem o verbo referir-se, que também é referir-se a, como refiro-me à gramática da língua portuguesa. Foram vários verbos, né? O vídeo ficou longo, mas acho que foi um vídeo importante, porque é algo que vocês me perguntam muito. E foi só o primeiro da nossa lista, da nossa série de 5 vídeos que estão por vir. Vamos retomá-los, então. Acostumar-se a, mais o infinitivo. Assistir a. Anotem, vocês estão anotando no caderno de vocês? Acostumar-se a, mais infinitivo. Assistir a. Atrever-se a, mais o infinitivo. Chegar a. Começar a, mais o infinitivo. Custar a, mais o infinitivo. Dar algo a ou para alguém. Dedicar-se a, dirigir-se a, dizer algo a ou para alguém, ir ou vir a, mais um lugar, limitar-se a, pertencer a e referir-se a. Também existem casos de uso opcional dessa preposição. Vou rapidamente falar alguns desses verbos, mas não precisa ficar tão neurótico com eles. Agradar a é um caso opcional, você pode utilizar ou não essa preposição. Agradecer a, desobedecer e obedecer a, responder a, satisfazer a. Mas se eu fosse você, eu focaria nesses 15 verbos, acho que são 15, que a gente viu hoje, tá? Como que pratica isso? Primeiro, a sua lista tem que estar bem bonitinha no caderno. E agora, você vai escolher 3 desses verbos, 3 verbinhos, e escrever frases aqui embaixo nos comentários, tá bom? Eu vou olhar tudo, vou corrigir também. Essa foi a primeira parte, então, os verbos com a preposição a. No próximo vídeo, a gente vai falar dos verbos com a preposição com. Muito obrigada por assistir até aqui, a gente se fala. E aqui embaixo na descrição do vídeo também tem os links dos meus materiais de português para estrangeiros, e-books, jogos, cursos online. E não deixe de seguir o Brasileirices lá no Instagram, que sempre tem novidade por lá. Beijo, até o próximo vídeo.